que diz a palavra de Deus em João 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou repetir a leitura desse texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Podem sentar, queridos. Senhor, graças te dou pela leitura desse texto. Te agradeço por mais uma preciosa oportunidade. Consiste o segundo elo dessa campanha poderosa de transformação interior no Senhor. A campanha da blindagem da mente. Que nós façamos a nossa parte com fidelidade. Que venhamos a abrir o coração e antes disso os nossos ouvidos, para que abriguemos em nós a Tua palavra. Só ela pode gerar uma transformação gloriosa em nós. Ciência alguma pode promover uma transformação profunda no que tange as questões interiores. Somente o Senhor tem esse poder à luz da Tua palavra, pois Cristo é a palavra. Age em nós, Senhor. Constrange-nos, vem edificar-nos, realiza em nós os Teus propósitos. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero rapidamente revisar aquilo que vimos em nosso primeiro elo, no domingo passado. Domingo passado pudemos ouvir a respeito da importância de blindarmos a nossa mente. Lembro que usei uma explicação muito interessante, usando uma observação até secular, falando dos calibres 22 e 38. Existem blindagem para esses dois tipos de calibres. Falei a respeito da blindagem também para mísseis Tomahawk. Falei dos níveis de blindagem e que todos eles oferecem um nível específico de proteção, de blindagem. E trazendo isso para a realidade da nossa vida espiritual, eu também expliquei que existem níveis de blindagem a partir da nossa busca. E eu lembro que a tônica principal, ou uma das tônicas principais da mensagem no domingo passado, foi trabalhar no coração de vocês aquilo que Deus primeiro trabalhou no meu, quanto à importância de entendermos que a blindagem de ontem não serve para hoje. A blindagem de ontem não serve para hoje e nem a de hoje serve para amanhã. Um outro exemplo que eu apliquei foi, por exemplo, um ataque a um carro blindado. A pessoa que faz uso da blindagem no seu automóvel, ele pode se safar de um atentado por conta dessa blindagem, mas a blindagem que o safou naquele dia, ela não vai servir para uma outra ocasião. Ele vai ter que novamente trabalhar uma blindagem no seu carro, porque aquela blindagem ofereceu segurança para aquele atentado. Então, trazendo isso para a realidade espiritual, não é difícil entendermos que todo dia é dia de buscarmos essa tal blindagem que a palavra do Senhor nos oferece. Conhecimento, fortalecimento, unção, intimidade com Deus são ingredientes que fazem funcionar no Senhor essa blindagem na nossa vida. E o texto base, com clareza, trabalha em nosso coração a compreensão que entendemos realmente que o Espírito Santo, o texto se refere à pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, segundo Consolador, tendo em vista que o primeiro foi Jesus. Inclusive quando o próprio Jesus chegou a dizer: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque após mim virá outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, que graças ao nome dele já está disponível para todo aquele que anseia em viver em sua presença. Graças a Deus que aquilo que nos foi prometido em Joel 2 já é uma realidade. O Espírito Santo vem sendo derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo vem selando vidas. E o Espírito Santo vem batizando as vidas que são seladas e que têm interesse por mais profundidade no Senhor. Então, já que o texto se refere ao próprio Espírito Santo, quando ele vier, era um
texto profético e que na verdade já nos enviava a crermos que aconteceria. Esse advento já aconteceu. E a parte B do texto diz: convencerá o mundo do pecado. Esse convencimento se dá aonde? Na consciência. A consciência. Pastor, eu ainda fiquei em dúvida. Me antecipei e trouxe comigo o conceito do que seja consciência. O primeiro conceito mais claro para a ciência é que a consciência revela a noção dos estímulos em nossa volta, confirmando tudo aquilo que se refere à questão da existência de cada um de nós. Por esse motivo, é que quando uma pessoa fica desacordada, ela é tida como uma pessoa inconsciente. Esse é o conceito científico. Mas o conceito que se aplica mais dentro da realidade bíblica e que também é um conceito encontrado nos dicionários é o seguinte: consciência significa conhecimento, percepção, honestidade. Esse conceito está muito mais dentro daquilo que nós queremos aplicar à luz da Bíblia para fortalecer o coração de cada um de vocês. Consciência pode ser também percebida como, além de percepção, como discernimento. Quando o Senhor nos concede discernimento, Ele trata com o nosso espírito e direciona a nossa consciência a trabalhar em favor dos seus preceitos. Então, em todo o tempo, a nossa consciência vai trabalhar. A questão é como ou em favor do que ela trabalha. Como ou em favor do que a nossa consciência tem trabalhado. Eis a grande diferença da vida cristã, da proposta bíblica do que seja vida cristã e a proposta secular. Esse sistema tão fétido, cada vez mais imergido, mais mergulhado no lodo, no pecado, em tudo aquilo que contraria a Deus. Como graças ao Senhor somos inteligentes, vamos blindar a nossa consciência, entendendo que já aprendemos no elo passado a respeito da blindagem dos nossos pensamentos, usando um texto que é claro, Filipenses 4:8, e que esse versículo se desfecha da seguinte maneira: se há algum louvor, nisso pensai. E antes disso, enumeram-se várias virtudes presentes no caráter de Deus. E são valores que precisamos incorporá-los literalmente, vivê-los a cada dia. A mansidão faz parte do caráter de Deus. A paciência faz parte do caráter de Deus. Quando a gente olha os frutos do Espírito, fruto, corrijo-me, do Espírito, porque significa resultado de uma ação. É quando a gente difere fruto do Espírito, ou seja, o resultado da ação do Espírito em mim, e frutos de uma vida no Espírito. Frutos de uma vida no Espírito, eles vão estar diretamente relacionados aos resultados do que eu faço na presença do Espírito Santo. Então há uma diferença grande de uma coisa para outra. E vamos aprender juntos a blindarmos a nossa consciência. Como é que nós blindamos os nossos pensamentos? Só para recapitular rapidinho, é óbvio, dando vazão ao que realmente colabora para a consolidação da nossa fé. Eu compartilhei pela manhã, eu fiz um comentário pela manhã, que até hoje, em 26 anos de fé, eu nunca conheci um crente cheio do Espírito Santo noveleiro. Eu nunca vi até hoje um crente cheio do poder do Espírito Santo que é noveleiro, que de repente está lá na novela das 6, nem sei se é esse horário mais, mas tudo bem. É 8, não é 8, sei lá. Graças a Deus eu fui liberto há tantos anos desse mal, né? Mas aqueles horários ali de carteirinha, onde a pessoa muitas vezes fica se alimentando e acha que tem condições de receber essas informações, e essas informações não irão influenciar em suas ações, porque existe uma ideia totalmente irresponsável que foi difundida em nossa nação, que existem os mentes fracas e existem os mentes fortes. Quem é mente fraca se deixa levar por qualquer coisa.
Ou seja, existem pessoas que elas acreditam que sua própria mente está blindada em si mesma. Não, a minha mente é forte, eu não me deixo envolver por isso. E aí quando você vai mergulhar nos ensinamentos bíblicos, você vê que toda mente é suscetível aos mesmos erros. Porque a natureza má é uma só, originada naquilo que Adão e Eva escolheram. Corrijo-me, que Eva e Adão escolheram, já que Eva optou antes de Adão escolher pelo pecado. Então, tire isso da sua mente. Se você vem crescendo, entre aspas, a idade vem acrescentando com essa ideia de que eu tenho uma mente forte, eu não me deixo levar. Não acredite na força da sua natureza, porque a sua natureza, a minha natureza, a nossa natureza não quer nada com Deus. Ah, como assim? Eu não entendi. E eu estou aqui na igreja, fui eu que quis vir. Foi você que quis vir, você tem certeza disso? Ao longo do dia, quantas vezes o Espírito Santo precisou tratar com você e você até pensou, quem sabe, quando o céu começou a ficar nublado, vem ficar em casa. Não tem culto no próximo domingo, eu vou ficar em casa hoje. É só um elo que eu quebro, depois eu volto para o terceiro. E aí eu refaço meu propósito de novo. Isso tem um nome, carne. A carne dá um jeitinho formal, todo cheio de desculpas. Já percebeu como a gente costuma dar desculpas para nós mesmos, para a gente acreditar nas desculpas que a gente sabe que são descabidas? Isso tudo dá dentro. A gente sabe que está errado, mas a gente percorre uma via para tentar acreditar que aquilo é certo. Quantos de nós já vivemos isso? E a gente começa a acreditar em nossas próprias mentiras e usamos isso como argumentação de defesa de que a nossa mente é forte e outras pessoas têm mente fraca. Não existe isso. A natureza é uma só, pecaminosa, não quer nada com Deus. Mas quando nós passamos ali pela avenida de 2 Coríntios 5,17, aquele que está, permanência. Aquele que está, não é aquele que esteve, aquele que vai estar. É aquele que está em Cristo. Olha a ênfase. Logo na parte A se diz aquele que está, ou seja, aquele que continua se esforçando pela blindagem dos pensamentos, pela blindagem da mente, para continuar na presença de Deus. Nova criatura é. Ou seja, o texto está nos dizendo que essa nova vida, ela não se dá como um passe de mágica. Eu quero esse Jesus, eu quero. Virei crente, man. Do dia para a noite eu virei super crente. Super crente, eu sou o Clark Kent. É umas ideias que, meu Deus. Mas essas ideias a gente alimenta porque a gente não lê a Bíblia. Então a gente começa a viajar na maionese, sem o conhecimento da palavra. Aí a gente acha que só porque foi à frente e deu o primeiro passo, nós já estamos convertidos. E a conversão é um processo contínuo. Teologicamente, ao pé da letra, não é nem correto dizermos somos convertidos a Cristo, mas o correto é dizer estamos nos convertendo a Cristo. Cada dia Deus vem transformando. A palavra converter significa transformar, e a transformação que Deus proporciona em nossa vida é gradativa, contínua e ascendente, ó. É para cima que se cresce com Deus, porque os céus estão lá, ó. Diga graças a Deus. Amém? Então, tendo essa consciência, por isso que eu abracei o primeiro conceito, né? Tendo essa percepção, tendo essa honestidade, porque uma consciência blindada, ela te leva a entender quem você realmente é. Você não vive mascarando, você diz, sabe uma coisa, eu não estou bem não, e eu quero mudar. Eu estou esfriando e quero ser renovado. Você não fica tentando maquiar a sua vida espiritual, mentindo para si mesmo ou para si mesma, tendo uma vida que você sabe que não é por aí. E nós não vamos cometer aquilo que tem sido tão comum em nossos dias, onde a gente usa da falibilidade humana para sempre alegar uma insistência no erro. Quantos de nós usamos a seguinte expressão:
Eu não sou santo, mas a Bíblia diz que nós temos que ser santos como o Senhor é. A Bíblia diz que nós... E santidade nesse prisma não é perfeição. Santidade nessa observação é buscar diariamente por uma higienização mental. Higienização é limpeza. Limpeza. Ninguém limpa uma casa com lama. Ninguém limpa uma casa com poeira. Nós limpamos uma casa com água, sabão, um esfregão. Amém? Com muito cuidado, com muito zelo, porque a gente sabe que uma limpeza mal feita, ela não vai se reverter num ambiente realmente higienizado. Então a nossa mente tem que estar inclusa continuamente no processo de higienização. Pastor, então explique melhor por que o Senhor é tão contra cristãos escravizados em novelas. Porque quando você vai observar o roteiro de todas elas, é sempre o mesmo: triângulo amoroso, rebeldia, prostituição a rodo. Tem capítulos que é só sexo. E coitado dos filhos que muitas vezes estão vendo essas porcarias e vão crescendo já sensualizados. E aí é quando a gente entende por que nossa nação, as pessoas estão sendo mães cada vez mais jovens. A culpa não é dessas pessoas, a culpa é de quem não as ajuda a blindar a sua mente. Uma vez alguém me perguntou: vixe, pastor, Jaziel fica todo dia só assistindo Turminha Querubim, esmilinguido, cristãozinho, é? Eu disse: e tem coisa melhor para a fase que ele está vivendo. O herói que eu quero que ele conheça é um herói que é de verdade, é Jesus Cristo. Quem quiser que ache que eu sou fanático, eu vou tentar investir em Deus para que ele cresça entendendo o que é real. Eu não quero que meu filho viva num aéreo ao que realmente acontece tocante às questões espirituais, porque vai ser a minha parcela para um Brasil melhor. Se cada um de nós pensarmos aqui e começarmos a sentar com os nossos filhos, orientando nesse sentido, a igreja de amanhã será muito mais forte do que a de hoje. Chama, conversa, orienta, ainda que eles não entendam a priori, ainda que pensem inicialmente que isso é chatice, mas é claro que normalmente quando você vai tentar persuadir alguém a algo bom e a pessoa acha que é chatice, é porque muitas vezes você não está sabendo entender ou ver aquilo como algo que não seja chato, porque muitas vezes nós estamos vendo algo como chato, disfarçamos, e quando vamos passar isso para outras pessoas. Hoje pela manhã eu até ouvi alguém me dizer assim: pastor, tem muita gente que não acredita na igreja, nessas mensagens que o senhor prega. Eu acredito, mas a gente se relaciona com alguns irmãos e vê que eles não acreditam que essas coisas são tangíveis, que essas coisas são possíveis. E essa pessoa foi usada por Deus e nem imagina. Mas essa pessoa disse: mas eu creio. E eu tenho visto quanto Deus tem trabalhado na vida daqueles que acreditam. Tem gente que acha que essa questão de blindagem de mente é viajar na maionese. Quem está pregando sobre isso? Só o Senhor? Então é só o Senhor que tem razão? Não, estou usando a Bíblia o tempo inteiro. O problema é quando às vezes o assunto ele para de circular, porque ele pode se tornar algo contra mim, né? Eu não blindo a mente, então eu vou falar de blindagem para quê? Mas quando a gente trilha por um caminho, entende que é por ali que tem que se ir à luz da palavra, então a gente está disposto a continuar pregando, porque a gente tem vivido aquilo e tem visto aquilo como uma realidade. Em nome de Jesus, há como higienizar a sua consciência. Então tire da sua mente aquela questão de: olha, eu não tenho jeito, eu nasci assim, desde de pequeno que eu sou uma malinha, desde pequeno que eu sou uma malinha, nunca ninguém me quis, e eu sempre fui assim, eu acho que eu não mudo. Isso é mentira de Satanás. Primeiro porque na presença de Deus não existe mala, na presença de Deus existem filhos e filhas.
Existem filhos e filhas dele. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Estão dispostos à higienização? Quem aqui escova os dentes uma vez por semana? Quem aqui escova todos os dias, por favor? Por favor, né? Me faça favor, pelo amor de Deus. Todos os dias você higieniza, não higieniza? E por que você higieniza os seus dentes diariamente? Porque você sabe que se você não fizer, várias consequências ruins virão sobre você. Uma delas, problemas sérios em sua saúde. Dentes que não são higienizados vão abrigar micro-organismos nocivos à saúde. Dentes não escovados irão derivar em um mau hálito miserável. Miserável. Que nem uma máscara cirúrgica, nada assim. Sabe, vai dar jeito, a pessoa vai sentir, porque se não há higienização, ninguém suporta. Então, por isso que sabiamente vocês escovam os dentes todos os dias. Em nome de Jesus, por favor, né? Então, por que não escovamos uma vez por semana? Por que não deixamos para escovar só daqui a 2 domingos? Na ceia. A gente não faz isso porque sabemos que essa higienização é indispensável. E por que não cremos que a mental caminha pelo mesmo caminho? Por que às vezes você olha determinadas histórias e você diz: não acredito que fulana tenha enveredado por esse caminho. Não acredito que fulano tenha enveredado por esse caminho. Quando isso acontece é porque não houve uma higienização. Eu falei sobre isso no domingo passado, usando um exemplo que está perto de mim, do pastoreio. Vamos falar do que está perto de mim. Se eu não higienizar minha mente diariamente na presença de Deus, com leitura da palavra, oração, jejum, busca, intimidade, amanhã, se eu não fizer, mas está amarrado, amanhã eu me tornarei numa vergonha para o evangelho. Alguém que vivia pregando salvação, amanhã vai dizer que nem Deus crê. Alguém que vivia falando sobre santidade, amanhã vai poder ser pego em prévias carnavalescas, em lugares onde Deus não está, não habita. Mas eu não vivia arvorando que acreditava em tudo isso. E por que deixei de viver? Porque não higienizei a minha mente. Fui deixando o lixo se acumular, lixo se acumular, lixo se acumular, lixo se acumular. E aí, acúmulo de lixo em sequência. Quantas mentes estão piores do que a lixeira da terra dura? Tem quase urubu pousando na cabeça já. Quantas vezes a gente fala tanto, né? Espere em Deus, se aprofunde no Senhor, mergulhe na presença do Pai. Mas infelizmente a gente não higieniza a mente. Nós precisamos entender que isso é importante. Ainda que pessoas se levantem para dizer que não. Sabe o que é que nós precisamos ser? Quem aqui já ouviu sobre os crentes de Bereia? Sabe o que é que eles iam? Eles ouviam os apóstolos, aqueles que andavam do lado de Jesus, pregarem. E sabe o que é que eles iam fazer? Eles iam para a palavra para conferir. Não havia uma motivação má no coração dos bereanos. Havia uma motivação de aprendizado. Havia muita sede na palavra. Eles, ouviam e iam posteriormente estudar os textos trabalhados pelos apóstolos, e por isso eles cresciam em fortalecimento. E aí se tornavam cristãos cada vez mais fortes. Sabe por que a igreja de Atos, o primórdio da igreja cristã no mundo, resultou numa igreja que serviu como exemplo para todos os tempos? Como é que pode? Uma igreja onde ninguém necessitava das coisas. Uma igreja onde todo mundo repartia as coisas. Uma igreja que um casal que não quis repartir, porque mentiu pelo Espírito Santo, morreu o marido, depois morreu a esposa, porque sustentou a mentira. Onde a presença de Deus era tão, porque eles partiam do pão em casa, do ensinamento de casa em casa. Não havia mais espirituais, todo mundo queria a mesma coisa. A maioria, corrijo-me, queria a mesma coisa. Porque na igreja primitiva também havia os que ouviam
Acreditem, na Bíblia mostra que houve um jovem que conseguiu dormir com a pregação de Paulo. Dormir com a pregação de Paulo, meu irmão, tem que estar com a mente bem. Era muito conhecimento. Tem gente que quando ouve alguém que tem muito conhecimento, a gente percebe pelo semblante, quando a gente traz uma mensagem onde a gente trabalha as informações, tem gente que fica assim. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, rapaz, isso vai ser bênção para a minha vida, conhecimento. A pessoa se empolga e passa a pregação toda assim, né? Quer aprender, porque está vendo conhecimento fluindo. Mas o jovem Eudes, que estava na janela, doido para ir embora, eu acho. Na janela. Aí quando o apóstolo Paulo pregou, diga-se de passagem, tem gente que acha que o culto do bugia é demorado porque tem 2 horas. Eu quero lhe dizer que Paulo às vezes pregava até quase 7. Como a gente está longe de ser o que Deus quer. A gente se impacienta. Às vezes tem 1h20, 1h30 de culto, a gente fica. Mas haviam pessoas que tinham sede de ouvir. E elas queriam tanto que o tempo passava. Elas nem. Que elas queriam Deus. Elas estavam buscando, ainda que elas não conhecessem essa expressão, que é tão atual, blindagem. Mas elas queriam o que estava dentro do conceito, que estava dentro das entrelinhas do que seja blindagem. Fortalecimento, renovação, persistência, fé, perseverança, em nome de Jesus. Amém? E há um texto que, para endossar tudo isso, até porque nós estamos trazendo esses estudos dentro de uma campanha para que nós venhamos a crer que realmente é possível blindar a mente. Há um texto em João 8, também em João 8, a partir do verso 3. O primeiro texto que usamos como base está no capítulo 16. Esse que eu vou usar está no capítulo 8, do mesmo livro. Olha o que diz o texto. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. O intuito era humilhar mesmo. E disseram a ele, a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, o que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo, versículo 6, e terem alguma coisa do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não estivesse ouvindo. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Esse versículo normalmente é aplicado da maneira mais errada. Gente que insiste em pecar e fica dizendo: olha, você também tem, então não atire pedra. E continua pecando, continua pecando. Não é essa base que o texto quer nos dar. Prestem bem atenção, vejam só, olha lá. Isso é muito interessante, é ensinamento divino puro, em nome de Jesus. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, interessante é que Jesus não usou nenhum outro argumento. Jesus diz: quem não tiver pecado aqui, atira a primeira pedra. E ele voltou e fez escrever. Está Jesus lindo, né? E voltou a fazer aquilo que ele já estava fazendo antes de dar resposta, antes de confrontar, antes de exortar, antes de repreendê-los. Versículo 9. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, de hipócrita em hipócrita, de mala em mala, de falso crente a falso crente, de herege a herege. E
Prestem bem atenção. Isso é interessantíssimo para nós também. Começando pelos mais velhos. É outro detalhe interessante. Às vezes a gente acha que pelo tempo que tem de igreja, nós somos profundos. Mas interessante, quando diz aqui dos mais velhos, não está se referindo só ao aspecto etário, contexto de idade em si. Até porque na cultura deles, dos fariseus, dos escribas, os mais velhos eram tidos mais sábios. É por isso que às vezes nos é ensinado que as pessoas mais velhas têm muito o que nos ensinar. Algumas, outras têm muito o que aprender com os jovens. Porque o contexto de maturidade não se dá pelo percentual, pela proporção de idade que temos, mas pela forma que vivemos os nossos anos. Pela maneira. Porque quantas vezes as meninas têm dificuldade de arrumar alguém para namorar? Às vezes. Porque a menina tem uma cabeça, está com 18 anos, aí ela, algumas sabem o que é que elas visualizam? Algumas, né? Aquelas que têm juízo mesmo. Elas visualizam, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar, eu preciso ter meu shampoo, eu preciso dar minha escova, e às vezes, mas ao mesmo tempo eu preciso ser mulher em casa. Você acha que eu ia deixar de falar sobre isso? Eu preciso ajudar a cuidar do lar, porque a mulher tem que se desdobrar nisso aí, hein? Né? É indo conquistar, mas cuidando do que está cável. É administrando, gerindo isso aí. A pastora Saula veio moída para o culto da noite, mas veio. Ela tem procurado fazer isso continuamente, né? Então, veja a percepção, veja a consciência. Aí de repente se encontra com um rapaz da mesma idade. Aí o que ele quer? Game. Quer game, né? Ai, meu Deus. Que série você está? Nem lembra. Nem lembra. Quantas vezes você leu a Bíblia? Não sei. O que é que você está fazendo? Aquele lance, velho, meio Jair Rodrigues. Eu não estou fazendo nada. Aí quando você vai analisar, vai dar certo isso? Nunca. Não há um equilíbrio aí. A consciência de um tem um formato, a de outro tem outro. Por isso que quando a gente mergulha no cristianismo, um punhado de coisa que está aqui, ó, tem que sair. Tem coisas que só atrasam a nossa vida, coisas que nós recebemos, infelizmente, muitas vezes, até em casa, quando não conhecíamos a Jesus, e que hoje temos que abrir mão delas. Tem que haver uma higienização, gente, em nome de Jesus. E olhe, louvado seja Deus, porque desde os velhos ao último, Jesus ficou sozinho com essa mulher, diz o texto. E a mulher permaneceu em pé como estava. E a gente vê um pouco mais à frente, né? Jesus dizendo: onde estão os seus acusadores? Onde estão eles? Esse Jesus é maravilhoso. É como se ele dissesse: está vendo, tudo falso. Tudo falso, lhe acusando e tendo uma vida pior do que a sua. Porque o seu mal ainda foi revelado e o dele está incubado. É bem assim. Jesus diz: ó, eu não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus deixa claro: ó, vá com uma nova consciência, com uma nova percepção. E você veja, gente, eu vou usar uma expressão bem vulgar, mas que é comumente utilizada. Os fariseus e escribas montaram uma cocó para a mulher e para Jesus. Quando eles disseram: mestre, ó, na lei de Moisés diz que a mulher que adultera tem que ser apedrejada. Eles esqueceram de falar do homem. Porque quando você olha lá em Levíticos 20, para ser mais específico, versículo 10, diz que toda mulher e todo homem pegos em adultério devem ser mortos
apedrejados. Interessante é que eles nem falaram nos homens, né? Eles já foram direto. Ela ocultaram metade do ensinamento. É bem a cara de muitos religiosos hoje, que eles utilizam o conhecimento sagrado para incubar suas safadezas e joga todo o fardo para as pessoas. Quantas vezes isso acontece com a honestidade? Então o que acontece? Omitiu-se o ensinamento de castigo aos homens e se expôs à mulher. Ou seja, eles tentaram reverter o ensinamento dentro de uma percepção própria que suprisse seus próprios interesses. Por isso que eu digo, gente, leiam a Bíblia, tenham conhecimento da palavra. Pastor, não sei ler. Hoje tem recursos, você pode baixar pela internet o Novo Testamento em áudio, você pode ouvir capítulos várias vezes. Não há mais pretexto para nós não termos conhecimento da palavra, porque é esse conhecimento que vai blindar a nossa mente e não vai permitir que sejamos enganados e tragados pela morte espiritual. Pela morte. Eu não aceito, em nome de Jesus, cristãos aceitando colocações como, cuidado, viu? Porque há um ditado que diz: nunca diga dessa água não beberei. Está repreendido todo demônio que se levanta para tentar impregnar isso em nossa mente. O que é pecado e pecado não é santificado. O que é santificado é o pecador que se arrepende dos seus pecados. Em nome de Jesus. Ou então nós não cremos em mudança de vida, ou então nós não cremos em Deus. Porque se eu não acredito que uma vida pode ser blindada pelo Senhor, e essa pessoa pode fugir do sistema pecaminoso, eu estou dizendo que Deus não existe. E muitas vezes, gente, tem ateus que são mais corajosos do que a gente, porque eles dizem, eu não acredito em Deus, e nós mostramos que não acreditamos pela maneira que nós vivemos o cristianismo. Mas em nome de Jesus, hoje será a noite de despertamento. Só estão aqui os que foram trazidos por Deus. Diga graças a Deus. Amém? E Deus pega aqueles que ninguém dá nada por eles. Ah, meu Deus, a mulher, todo mundo repudiando ela, todo mundo maltratando, mas foi uma das que foi até o fim com Jesus. Foi até o fim com Jesus. Teve o privilégio de chegar no túmulo e testemunhar pela primeira vez a ressurreição do Mestre. Essa nunca deixou Jesus, porque essa recebeu transformação que nenhum fariseu que estava ali receberia se continuassem vivendo o que eles estavam vivendo. E quem eram os escribas e fariseus, pastor? Os escribas eram exímios conhecedores dos escritos sagrados. Escribas têm correlação a redigir, a escrever, a copiar as leis. Fariseus era uma das ramificações judaicas, onde a palavra fariseu significava santo. Que ironia. Eles utilizavam de leis orais além do Pentateuco, que consistia na Torá. E eles eram exímios em apontar dedo para os outros e não viverem o que eles acusavam nos outros. Esses eram os fariseus. Esses dois tipos de pessoas se levantaram contra uma mulher que teve a sua história mudada. Sua história foi mudada. Quantas vezes tem pessoas que não ouvem uma mulher falando de Deus, ou às vezes mulher não tem espaço, como não tinha naquela época. Mas Deus revelou a ressurreição de Cristo primeiro a mulheres. Não havia um homem ali. Foram 3 mulheres as primeiras que viram que Jesus não estava no túmulo. E foram as 3 primeiras mulheres que foram falar como missionárias que Jesus havia voltado, que não estava mais no túmulo. Diga graças a Deus.
Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Senhor que eu creio. Blindagem da consciência. Quanto mais você cuidar da higienização da sua consciência, melhor. Você lava pratos porque você sabe que se não lavar, no outro dia, depender do horário, já começa a surgir barata, larvas, com o tempo. Então você lava porque você sabe que se não higienizar, a situação se tornará precária. Se não fizermos isso com a nossa mente, larvas de imoralidade, baratas de tormenta começarão a vir sobre a nossa mente. E muitos não conseguirão sequer dormir. Não conseguirão ter paz, porque Satanás conseguirá roubar a sua paz. Agora, quando estamos na presença do Senhor e a nossa consciência é blindada, posso deixar mais um texto para vocês? Eu vou deixar só mais 3. Esse e mais 2. Porque a gente prega e mostra que está na palavra. Olha, Salmos 4, verso 8 diz o seguinte. Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Eu, pastor Ricardo Reis, tenho tanto temor a Deus e sei tanto que se eu não me blindar a minha mente, serei vítima da fúria de Satanás contra a minha vida há muitos anos. Quando você lida com libertação de almas, Satanás tem uma fúria potencializada contra você. Quando você prega a palavra de Deus com ousadia, Satanás odeia você em dobro, porque ele abomina a verdade. João 8,44. Ele é pai da mentira desde o princípio, e nele não há verdade alguma. Então, se não blindar a minha mente, se eu não me fortalecer, se eu não entender que preciso estar dependente desse fortalecimento, eu posso simplesmente cair e não conseguir levantar mais. E não é isso que eu quero para a minha vida. Por isso prossigo blindando a minha mente. Pergunte como é o meu sono. Eu durmo até sentado. Tem vezes que eu chego em casa, começo a conversar com a pastora está botando o Jaziel para dormir, está os 3, e de repente eu, em paz, deitei até sentado. Dormi até sentado. Em paz, dormi até sentado. Achei que estava deitado. É tanta paz na minha consciência que eu durmo sentado. Eu só não durmo em pé porque não sou morcego. Mas se fosse possível eu dormiria. Pergunta à pastora Sala como é meu sono. Meu sono é um sono tão abençoado. Eu deito, logo pego do sono. E como eu sou pentecostal, eu dou aquele ronco poderoso. Eu não vejo, mas ela fala: amor, hoje você foi demais. Amor. Aí a consciência, né? Estou dormindo, não sei do que está acontecendo, estou lá descansando. Aí a pastora que paga o pato muitas vezes. Aí, ou seja, a consciência dela tem que estar em mais paz ainda para ela conseguir dormir com os meus roncos. Mas graças a Deus, tranquilo, durmo. Consciência de quem está buscando a presença de Deus. Que sou falho, como eu sou. Sou mais falho que muitos de vocês. Mas por que eu consigo dormir com a consciência que Deus me deu? Porque eu procuro conservar o temor a Deus. É esse temor, gente, entendam, eu não prego perfeição, eu prego temor. Há uma diferença. Eu nunca disse que sou perfeito, nunca pintei imagem de perfeito, nunca disse que não tenho erros, e nunca falei que a pastora Sala também não tem erros. É bem aquilo que eu postei de madrugada no Facebook. Eu tive a oportunidade de falar a respeito de algumas coisas, e muitas vezes eu estou naquele sono tranquilo, aí acordo, redijo alguma coisa que Deus me deu e volto a dormir. E no outro dia Deus continua falando no meu coração. Eu acho interessante como Deus faz determinadas coisas comigo, sabe? Me levanto. Eu creio que muitas vezes são pessoas que estão naquele horário acordadas e precisam ler aquilo.
Eu creio porque tem pessoas que elas me dizem em inbox: pastor, o senhor foi usado por Deus. Eu estava agora acessado aqui e precisava desse texto. Eu precisava ser encorajado, eu precisava ser encorajado por esse texto. Então eu creio que Deus me direciona bastante nisso. E olha o que eu coloquei, gente, há mais ou menos 14 horas atrás: a higienização diária da mente, no uso das Sagradas Escrituras, com vazão ao Espírito Santo. Porque não adianta só ler a Bíblia. Não adianta. Você já viu aquele ditado? Mas um ditado assim que é no meio religioso, né? A Bíblia eu já conheço de cabeça para baixo. E o pior é que o comportamento é de quem conhece de cabeça para baixo mesmo. Não leu certo, leu com a Bíblia invertida. Não é exatamente isso. A questão não é ter conhecimento literário. É bom, quanto mais você tem conhecimento bíblico, pesquise, leia. Sou super a favor. João 5,39 diz: examine as Escrituras e julgue ter nelas a vida eterna. Se debruce. Mas não pare só no conhecimento. Dê vazão ao Espírito Santo para você viver esse conhecimento. Olha só, não basta apenas conhecer, é preciso dar vazão ao Espírito. Porque se fizermos dessa maneira, isso não vai nos tornar perfeitos. Porque perfeito só há um. Mas, certamente, seremos parecidos com Cristo. Não nos tornaremos perfeitos, mas nos pareceremos com Cristo. Como? Como? Na intrepidez. Na intrepidez. Quantas vezes uma pessoa usada por Deus dá aquele chacoalhão, aí a outra está de coração aberto e entende que o chacoalhão é amor. Uma das figuras que mais ama na terra, a gente não generaliza, porque existem infelizmente alguns casos, algumas situações que não se adequam, mas normalmente uma das maiores manifestações humanas de amor é a materna. Tem mães que só a graça, né? Mas tem mães, aquelas que honram mesmo. O amor delas é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, por um filho, por uma filha, que muitas vezes parece que elas adivinham, mas não é. É uma percepção especial que Deus dá para elas. É uma percepção especial. É uma visão. É difícil explicar. Quantas vezes, né? Essas mães que realmente honram chegam e dizem assim: ó, você foi por... Você não está bem não. Percebe pelo seu olhar. E outra, ainda acho que é pá e bate. É pá, bum, fim em cima. Aí você diz: mãe, como é que a senhora sabe disso? Como é que a senhora está sabendo? Como é que a senhora percebeu? É uma questão. Tanto que a leitura dos comportamentos de Jaziel é bem mais apurada por conta da pastora Sala do que por eu, ou por mim. Eu reconheço, eu sou um pai que amo, sou um pai presente, paternidade participativa. Pego no braço, brinco, ele aboa a bola, eu vou e jogo bola com ele. Assisto desenho com ele, já sei todas as músicas de todos os desenhos. Já estou quase cantando até na igreja com vocês. Todas. Mas ela tem uma percepção especial. Tem coisas que ela diz: amor, tá assim. Eu digo: e é. A gente tem dificuldade de entender determinadas coisas. A nossa consciência precisa ser trabalhada. Eu lembro como uma vez ele com meses de nascido, tadinho, meu filho, me perdoe, viu? Aí a mãe deixou comigo para resolver umas coisas. Meu Deus, e ele chorava, e eu sacudia, e botava desenho cristão, e ia para a varanda, e mostrava as coisas, e mostrei o gagal de água, e nada, e ele chorava. Aí eu sentei no sofá e disse: meu Deus, pelo amor do Senhor, me mostra o que é, meu Deus, eu estou sem saber o que fazer. Aí ele olhou para mim: nham. Aí eu entendi: nham, é comer, ele está com fome. Não foi, meu filho? Oh, meu Deus. Aí eu... meu Deus, ó. Ele está com fome. Se fosse a mãe, ele não tinha passado por essa prova, tadinho. Ele passou por um deserto comigo.
ele queria era comida. E eu achando que ele estava com, sei lá, com cólica, não sei. Passou tanta coisa, menos comida. Aí Deus usou ele. Oi? Nham, 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 nham. Bem assim mesmo. Aí entendi que era comida. Ai, meu Deus, quantas vezes Deus está falando e a gente não entende, né? Que Deus nos ajude, gente, para que a nossa percepção espiritual fique mais aguçada. Mas isso vai acontecer se blindarmos os nossos pensamentos e blindarmos a nossa consciência. E eu quero orar por você que anseia por essa blindagem. Amém? Você quer essa blindagem mesmo? Olha, eu prometi ler 2 textos, então eu vou ler, vocês em pé mesmo. Se quiser, anote, por favor, olha lá. Ou então, você que tem facilidade em decorar, amém. Atos 24:16 diz. Atos 24:16 diz: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa. Diga blindagem. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então é possível blindar a mente. E outra, diz diante de Deus e dos homens, porque nós normalmente temos as nossas autodefesas para os homens. Quando alguém vem comentar alguma coisa com a gente ou vem nos exortar, uma das coisas que mais argumentamos é: Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração. Só que muitas vezes essas pessoas tinham que ter medo disso, porque se Deus conhece, Ele sabe o que está rolando lá. Muitas vezes era melhor que não soubesse, viu? Só que como Ele é onisciente, Ele conhece o que está em nosso coração. Então vamos pedir misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo dos pecados. Eu quero viver os teus princípios e não quero viver uma farsa. Eu quero ser fiel cristão aos olhos do pastor, mas também na ausência dele. Eu quero ser fiel a Deus dentro de um culto, mas também fora dele. Eu não quero ser desses que fogem a uma santidade que aborrece a Deus. Peraí, já vi gente da igreja aqui no shopping, cara de crente. Aí saiu o povo, agora eu posso pecar. Quantas vezes tem pessoas que pensam desse jeito? Ih, gente, tá cheio, a igreja tá cheio de gente assim, cheio. Tem gente que tem anos de igreja, ainda vem para a igreja só pensando em namorar, não olha para Jesus. Jesus querendo ser noivo da pessoa e a pessoa só quer namorar. Às vezes vem para a igreja só porque tem uma turma ali, tem uma turma, a turminha da Xuxa ali no... Estou na igreja por causa da turminha. Não, meu irmão, venha para a casa de Deus porque você ama a Deus. Venha para a casa do Senhor porque você vem oferecer adoração a esse Deus. E as outras coisas são detalhes. Detalhes, em nome de Jesus. E o último versículo, já que eu prometi ir embora, Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. A purificação da nossa consciência se dá da seguinte maneira: à luz da palavra, oração, busca contínua. Por isso que a Bíblia diz: congreguem, porque Deus se confronta também no culto. Quantas vezes a sua mente, o problema não é você pensar em pecar, o problema é você pecar, porque pensar em pecar, todo mundo pensa. Pensamento vem todo instante na cabeça para pecar. Quem é humano, uma máquina não, né? Mas quem é humano vem o pensamento. Só que uma pessoa que tem buscado pela blindagem dos pensamentos e pela blindagem da sua consciência, ela diz: sai pensamento, isso não se adequa à minha vida com meu Deus. Eu não te aceito, pensamento. Minha carne está doida para fazer, mas eu não vou ceder, porque eu amo meu Deus, porque eu amo meu noivo, eu amo meu Senhor e anseio pelo seu retorno. Eu amo o Deus que me resgatou, que me perdoou, que me lavou, que me redimiu.